Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando e cantando. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Mais uma vez, vamos lá, forte, vocês. Eu me sinto muito feliz em poder ver na liturgia de hoje um motivo, um significado especialíssimo para que a gente possa começar um acampamento de músicos. Estava ali com meu nobre aluno de escatologia, inclusive acompanhando um trabalho de conclusão de curso dele, que fala justamente de escatologia. A gente até brincava lá, antes de começar a Eucaristia, que então vamos fechar com chave de ouro, né? Esta síntese dele. Mas eu gostaria de começar com vocês uma pequena reflexão que pudesse chamar a atenção para o significado primeiro da escatologia. Parece uma palavra estranha, né? Escatologia refere-se ao escatom, que em grego quer dizer o grande dia, o último dia, o dia final, o grande acontecimento, podemos dizer assim. Mas o mais interessante é que a escatologia cristã, esta mensagem que nos aponta para o último dia, para o definitivo da vida, ele vem hoje acompanhado de um texto na primeira leitura que fala justamente da beleza, da importância da beleza. E o artista, seja ele em qual arte ele estiver, ele é na verdade um procurador da beleza. Primeiro porque ele procura e porque depois ele se torna um legítimo representante desta beleza. Possui, extrai das realidades a beleza,
para depois comunicá-las. Qual é a diferença, ou qual é o laço que nós podemos ter? Qual é o elemento que pode unir então a escatologia, essa doutrina a respeito do final do mundo, com o empenho e o ofício de ser artista no mundo de hoje? Eu digo para vocês que todo o processo finalizante é sempre um processo que nos coloca na urgência da vida. Se você hoje soubesse que hoje é o último dia da sua vida, e se você recebesse essa notícia hoje de manhã, eu tenho certeza que você faria tudo diferente ao longo do dia do que fez até agora. E isso concretiza na prática aquilo que eu estou dizendo na teoria, que toda realidade finalizante tende a nos colocar no essencial da vida. A gente sai do artificial, a gente sai do supérfluo e a gente vai se prender ao único, ao essencial. Porque não tem mais tempo para você passar no shopping procurando uma roupa para comprar. Comprar roupa para quê? Se hoje é o último dia da minha vida. Ir ao supermercado para quê? Se hoje é o último dia da minha vida. E o melhor ainda, pagar aquela conta para quê? Se hoje é o último dia da minha vida. Quando nós sabemos que a realidade é última, que não dá mais tempo de mudar, e que nos restam algumas poucas horas pela frente, muda a perspectiva, modifica o sentido, voltamos, vamos para frente, enfim, todo movimento, seja para frente ou seja para trás, é justamente para nos colocar naquilo que nós consideramos essencial. E eu creio que seja o pior de todos os erros que nós podemos cometer na vida, é a gente ter a sensação de que nós desperdiçamos os nossos dias, as nossas horas, os nossos meses, os nossos anos, naquilo que é acidental, naquilo que não precisa tanto do nosso empenho. Quando você descobre, por exemplo, que boa parte das horas do seu mês você passa com pessoas que não são especiais para você, que boa parte do seu tempo você desperdiça com pessoas que nem fazem diferença na sua vida, que você acaba desperdiçando boa parte, derramando o seu sangue em terrenos que não são seus. E aí nós unimos o discurso da beleza, que tem uma identificação direta com o bem, com a bondade. Na filosofia grega, o conceito de belo está intimamente ligado ao conceito de bom. Não há diferença. Aquilo que é belo nos inspira o que é bom. E aí pegamos a palavra de Jesus, que coloca justamente a urgência do último dia, para que as pessoas estejam atentas àquilo que é necessário e não percam as suas horas, o seu empenho com aquilo que é desperdício, com aquilo que não vale a pena. E aí o escatom, este anúncio de que o mundo está acabando, poderíamos dizer assim, e isso é uma verdade. A cada dia que você vive, você caminha para o fim, e neste momento você está fazendo os dois movimentos da vida e da morte. Qual é o primeiro movimento que a criança faz em direção à vida? Ela inspira. E qual é o último movimento que o ser humano faz em direção à morte? Expira. Inspirou, viveu. Expirou, morreu. Isso é simples demais, mas pode nos ajudar tanto a entender Jesus. Pode nos ensinar tanto a respeito da escatologia, pode nos ensinar tanto a respeito da beleza. Porque no gesto de inspirar a vida e de expirar a morte, puxa o oxigênio bom, joga aquilo que não presta. E é por isso que quando a gente está sofrendo, o suspiro é ainda mais profundo. Não é verdade? Quando a gente está chorando muito, o suspiro tende a ser prolongado, vem lá do fundo, porque é a necessidade do corpo de aliviar a tensão, de perder ali aquele momento está tão insuportável, que o suspiro parece ajudar o corpo a jogar para fora aquilo que naquela hora não presta. Você faz os dois movimentos o tempo todo. Neste momento, por exemplo, nascemos e morremos várias vezes.
E assim nós vamos. E quanto mais a gente vai inspirando e expirando, mais nós vamos caminhando para o inevitável, para o fim. Não tem como. De maneira que a vida já começa nessa dialética. Nascer já é começar a morrer. Mas este morrer é também viver. E por isso os acontecimentos se dão juntos, não são separados. Nascer e morrer é o mesmo ato quase, porque você nasce para a vida e ao mesmo tempo você já está nascendo para a morte. Porque você vai morrer a cada dia, mas no gesto de morrer você vive, porque a vida, ela vai se nutrindo assim, constantemente desse gesto de deixar de ser e de ser. Deixo de ser e sou. E assim caminha a humanidade. Vivendo, construindo sonhos, construindo casas, construindo esperanças, indo para frente, indo para trás, acertando, errando. Este é o movimento de vida e morte constantemente, que hoje nós somos convidados a analisar, a pensar, a partir do que Jesus nos propõe, que é justamente a urgência da escatologia e a profundidade da beleza, que é a identificação direta com tudo aquilo que na vida é bom. Então nós podemos dizer que a nós hoje, Deus está nos convidando, Deus está nos exortando a gente pensar a nossa vida, a nossa existência, com a certeza de que ela passará, mas ao mesmo tempo, com a esperança de que hoje, no agora da existência, nós somos convidados a extrair dela a beleza possível. Nós somos convidados a extrair hoje da existência a beleza que nos é possível. Porque todas as vezes que nós descobrimos a beleza da existência, todas as vezes que nós descobrimos a beleza da inspiração, que nos coloca na mesma perspectiva do Deus Criador, cada vez que você realiza um gesto de criação, toda vez que você dá vazão à sua inspiração artística, você está esbarrando na criação de Deus, porque você está inspirando, está fazendo alguém viver a expiração de maneira mais leve, porque você a inspira a viver diferente. Quantos de nós aqui já escutamos pelo Brasil afora, pelo mundo, a sua música aliviou a minha dor naquela hora, a sua música aliviou o meu sofrimento naquele momento. É isso que as pessoas estão querendo dizer. A sua música me ajudou a expirar, a sua música entrou no meu coração, passou pelo meu corpo, passou pela minha sensibilidade e me fez julgar fora aquilo que em mim não prestava. Eu expirei o que em mim não prestava, porque a sua música entrou no meu coração. Quando nós utilizamos deste dom precioso de Deus, que é a inspiração poética, que é a inspiração artística, a inspiração musical, a inspiração do conselho, a inspiração da palavra correta, a inspiração da palavra certa, neste momento nós estamos colocando um ar saudável nos pulmões da nossa gente, nós estamos colocando uma arte saudável na alma do nosso povo, nós estamos colocando uma informação de qualidade no coração de pessoas que estão aprisionadas nos seus expiros constantes. Então, nós entramos pela vida e fazemos essa vida movimentar a vida de quem escuta, e a gente tem esta beleza da primeira leitura, aliada à segunda leitura, porque mexe com o coração, porque é belo, inspira porque é vida, e ajuda a esperar, ajuda a expirar o que não presta nessa história. E aí a gente descobre que fazendo isso, inspirando certo e expirando certo, nós estamos caminhando e fazendo a caminhada escatológica que todos nós cristãos somos convidados a caminhar e a viver. E o mais bonito, sem desespero. A morte é desesperante para quem não sabe viver, para quem não inspira. A morte é desesperador para quem somente expira. E esse é o grande problema do mundo de hoje, minha gente. As pessoas não estão inspirando, as pessoas estão só expirando o tempo todo, estão jogando fora a vida, estão julgando e não trazem a vida de volta, não buscam a vida de volta. E aqui eu já faço a metáfora, essa inspiração e esta expiração não é apenas a do nariz, porque essa você faz naturalmente, essa você faz sem esforço. A inspiração de um mundo que está cada vez mais decaído, que está cada vez mais machucado pelos rastros de tudo aquilo que não presta, é que está inspirando as pessoas a viverem.
isto é, o ar que eles puxam para movimentar a existência já é um ar poluído, já é um ar machucado, já é um ar de segunda grandeza, de terceira grandeza, baseado naqueles ídolos que a primeira leitura fala. Vocês que param na beleza desta primeira beleza aqui, vocês estão muito enganados. Se esta beleza já é sedutora, buscai a fonte de toda beleza, buscai a fonte de toda harmonia, de toda beleza estética, de toda bondade, de todo princípio de bondade. Quando a gente respira a beleza dos ídolos, nós estamos, na verdade, inspirando tudo aquilo que não presta no ídolo, todos os seus excessos, todas as suas vaidades, e isso pega em nós, isso nos contagia, a gente começa a viver igual a eles, e podem ser até pessoas boas, mas porque não são capazes de experimentarem na sua vida esta primeira natureza da beleza, que é a beleza de Deus, apresentam para nós uma arte podre, sem muito significado, sem muito poder de transformação, sem muito poder de inspiração. Aí, no momento em que nós deveríamos inspirar as boas informações, nós inspiramos coisas ruins, e se já inspiramos coisas ruins, imagina o que a gente joga para fora. Me diga o que você inspira, que eu digo aquilo que você expira. Me diga aquilo que entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pelo seu coração, que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que você anda fazendo na vida. Me diga o que você lê. Me diga quais são os autores que têm influência sobre você. Me diga quais são os compositores que têm influência sobre você. Me diga quais são as músicas que fazem bem ao seu coração. E a gente vai saber o que é que você pensa a respeito do mundo. A gente vai saber o que é você anda largando pelas estradas por onde você vai, porque todo momento nós estamos jogando no outro ar. Você puxa o ar para você, depois devolve ele. E quando a nossa inspiração, quando o motivo da nossa vida, quando o motivo da nossa arte não é o Pai de toda a beleza, pode ter certeza que a nossa arte será sempre machucada pela nossa vaidade, e a gente vai ficar expirando nos outros uma música que não é capaz de fazer absolutamente nada. A beleza é isso, é provocar o bem. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que o músico é o homem da bem-aventurança, é a mulher da bem-aventurança, é colocar o outro no caminho do bem. É você inspirar para ele e expirar sobre ele uma informação que possa acrescentá-lo. Eu descubro isso com os poetas. Eu confesso para vocês que desde criança a poesia sempre teve uma força muito grande sobre o meu coração, porque eu vejo naquela frase, às vezes pequena, às vezes a informação é pequenininha, mas ela tem um poder de encher o meu coração por um tempo tão precioso, que eu tenho a sensação de que eu poderia ficar calado uma semana, que aquela frase me bastaria. E às vezes eu escuto tanta bobagem o meu dia inteiro, escuto tanta bobagem a semana inteira, e aquelas frases não fazem diferença nenhuma no meu coração. Ligo o rádio, escuto tantas asneiras, leio um jornal, tanta coisa podre, tanta coisa estragada, e eu sinto que aquilo não me acrescenta em absolutamente nada. Aí vem o poder do poeta com sua frase pequena e alivia o meu coração com tão pouco. Eu pergunto para vocês, de onde vem esse poder? De onde vem esse poder de aliviar o nosso coração com pequenas frases, que parece que tem um impacto tão grande sobre nós, que é uma identificação profunda? Parece que aquele homem olhou para mim e escreveu tudo aquilo que eu sempre quis dizer, mas ainda não havia encontrado as palavras. Jesus era um poeta. A sua capacidade de traduzir a vida em expressões simples e belas, por isso ele fascinava as pessoas. Jesus era um homem bonito, com certeza. Sabe por quê? Porque era um homem feliz. Se você quer ser bonito por fora, há uma receita muito simples: seja feliz. Porque toda pessoa feliz é naturalmente bonita. Toda pessoa feliz naturalmente traz no rosto uma expressão que segura a gente.
pode não ser muito harmônico, pode ser esteticamente até meio disforme, mas a expressão de serenidade cativa muito mais do que um rosto perfeito. E Jesus tinha essa beleza, que pode não ser estética, mas era a expressão de um homem feliz, de um homem que sabia viver a vida na inspiração e na expiração, sabia viver o seu destino último assim, a cada momento. Para Jesus a vida era o último momento sempre. Ele não se ocupava do que viria, não se ocupava do que iria comer, não se ocupava do que iria vestir, tanto é que ele dizia isso. Talvez uma das expressões mais belas e poéticas que a Sagrada Escritura no Novo Testamento pode nos apresentar: olhai para os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E o que o lírio tem de diferente de nós? Um detalhe muito simples: o lírio nunca quer ser rosa, ele é o que é. Ele não desperdiça o tempo dele querendo ser aroeira, ele não desperdiça o tempo dele querendo ser gebre, ele não desperdiça o tempo dele querendo ser flor. Ele é lírio, e é belo porque é autêntico. Ele só é um lírio, mas ele é o lírio que pode ser. E a felicidade está justamente neste segredo, quando nós descobrimos que há um lugar reservado para nós, tal qual Jesus está dizendo, e que este lugar, quando nós nos identificamos e descobrimos quem somos, então nos tornamos belos, nos tornamos expressão de beleza, nos tornamos sinais de que a escatologia está acontecendo em mim e não está sendo causa de desespero. Porque a morte está acontecendo em mim aqui neste momento, mas eu não deixo que a morte aconteça só, eu não expiro e paro de inspirar. E se eu ficar assim agora, eu morro. Se eu recusar a inspirar agora, eu morro. É decisão minha. Se você decide agora somente expirar e não puxar o ar de volta pelo nariz, você está optando pela morte. E se isso, na nossa biologia, no nosso corpo, acontece, também uma morte assim acontece na nossa alma, sem querer dividir corpo e alma, mas pensando em todas as realidades que são imateriais, que são espirituais e que os olhos não podem ver, que as mãos não podem tocar, mas que o coração pode sentir o tempo todo. E aí você descobre que no momento em que eu me decido por somente expirar espiritualmente e nunca inspirar o que é bom em mim, eu corro o risco de morrer antes do corpo. O corpo está vivo, mas a vida já foi embora há muito tempo. Eu já não sou capaz de tecer emoções, eu não sou capaz de amar ninguém, eu não sou capaz de viver a dinâmica do perdão, eu não sou mais capaz de viver a dinâmica da coragem. Então escatologicamente eu já sou um zero à esquerda, eu não faço mais diferença no mundo, eu não evangelizo ninguém, porque o homem escatológico é aquele que vive a urgência de cada hora, de cada momento, e sabe, neste momento Deus está se utilizando de mim para mostrar-se ao mundo. Seja no meu ministério, seja na minha palavra, seja no meu silêncio, seja na minha expressão facial. Quando eu não digo nada, mas o meu rosto já pode inspirar para o outro de que Deus está em mim. Quando eu não digo absolutamente nada, mas eu já começo a comunicar quando olho. E essa linguagem não tem confusão. Já disse aqui algumas vezes. Você tem todo o direito de dizer: padre, eu não entendi o que você me disse. Porque do pensamento para a fala já há uma perda considerável. Aquilo que eu penso nem sempre eu consigo expressar na fala. Perdeu. Então é muito fácil que eu me confunda no momento que falo e você entenda errado. Mas você jamais poderá me dizer: padre, eu não entendi o jeito como você me olhou. Porque no nosso olhar não há nenhuma informação no meio. É ele, pronto. É só ele. Não há o recurso da palavra, é o olhar. Quando eu te olho, você se sente aceito por mim ou você se sente rejeitado? Você chega numa festa, a primeira coisa que você faz é olhar para todo mundo. E os olhares das pessoas é que vão fazer você se sentir à vontade ou não. Estou errado? O que faz a gente querer ficar num lugar não é: fica à vontade, que bom que você veio. Não, é o olhar da dona. Se ela está dizendo a mesma coisa que a boca, a gente fica à vontade. Se não, você não vê a hora de ir embora. Isso é evangelizar.
é você ser escatológico, é você viver bem, é você descobrir que viver e morrer, este processo de toda hora, é o processo de ser humano, e que nós, homens que Deus escolheu para ser artistas no mundo de hoje, não é para termos vaidade. Eu estava vendo aqui essa banda impecável, tudo tão harmônico, tudo tão bonito, as vozes, como isso alivia a nossa celebração, como isso faz com que a gente reze melhor, não é verdade? A beleza é isso, gente, é a união da bondade, é tudo aquilo que faz com que a gente possa viver bem a vida. Qual que é a nossa vida agora? É essa missa. A nossa vida está acabando aqui agora, e está começando de novo. Eu não tenho outra coisa para fazer agora, senão estar aqui presidindo essa celebração. Você não tem outra coisa para fazer. Nós já estamos envolvidos neste acontecimento, e este acontecimento invade a nossa vida inteira. Tudo que a gente já foi desde criança, nós estamos sendo aqui agora. Isso é escatologia, é a gente viver no agora do tempo, aquilo que já foi no passado, e aquilo que a gente projeta para o futuro, porque a sua cabeça aqui, mas ela está pensando um monte de coisa, a partir do que eu estou falando, eu tenho certeza que alguns já estão fazendo planos de algumas coisas. Nossa, eu preciso dizer isso para minha colega, não preciso dizer isso para o meu filho, não posso esquecer isso não. Aconteceu aqui agora, mas nós estamos nos projetando para o futuro, isto é, estou vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Estou sendo presente, estou sendo futuro. Isso é escatologia. É o eterno se misturando na história. É o precário se misturando no perfeito. É o defeito misturando-se na virtude. É o feio misturando-se no belo. É a reta se enroscando no que é torto. E Deus reconciliando estes contrários aos poucos. Quando nós descobrimos que agora, que neste momento em que Deus nos congrega, alguma coisa está acontecendo em nós, da mesma forma como aconteceu no coração do Caetano Veloso. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando cheguei por aqui eu nada entendi. Pronto. Um artista que fez num cruzamento simples de São Paulo, que todo mundo passa todo dia, um artista que passou ali e que descobriu que alguma coisa acontecia no coração dele e construiu o samba mais bonito que fala de São Paulo. Isso é traduzir a vida, isso é estender os braços. Um baiano fez a melhor tradução de São Paulo, porque estendeu o braço, porque estendeu a mão, recolheu a poesia de toda hora. Nós precisamos aprender a fazer isso. A música popular brasileira é a melhor música do mundo e nós não temos dúvida disso. As melhores letras, que beleza das composições. Pega Tom Jobim, Vinícius de Moraes, com toda a sua vida estranha, esquisita, veja no coração daquele homem a sensibilidade que ele tem. Drummond de Andrade, Graciliano Ramos. Nós temos homens memoráveis, mulheres memoráveis. Adélia Prado, com seu poder de traduzir as experiências simples das mulheres lá de Minas Gerais, de Divinópolis. Ô cidade abençoada por ter nos dado Adélia Prado. Quando Adélia Prado escreve um poema e diz assim: um dia vi um leão para nunca mais esquecer. Repousava a ânima bruta, indivisa, um cheiro doce de vinagre. Toda criança se encanta em ver um leão do circo, não é assim? Mas nós nunca escrevemos um poema sobre o leão que a gente viu. E ela escreveu. Ela vai descrevendo o que aquele leão causava sobre ela. Até que chega um momento em que ela diz assim: e aquele leão, por ser tão grande e tão forte, ele me roubava as palavras, e não ter as palavras prolongava-me o gozo de observá-lo. E então, diante do leão, rezei, tremendo de gratidão: tende piedade de mim. Olha que coisa bonita. A criança que está diante do leão e reconhece nele um ser tão maior que ela diz: tende piedade de mim. E então ela termina o poema: e naquele momento eu tenho uma certeza,
eu não vi o leão, eu vi o Senhor. A mulher simples de Divinópolis termina o seu poema dizendo que diante de um leão ela fez a experiência de Deus. Conseguiu ver na criatura, no poder da criatura, na força da criatura, a força e a magnitude do que Deus é. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos extrair os muros, recolher das calçadas, no fogão de lenha da nossa casa, abrir as panelas, descobrir como é que a vida funciona dentro da nossa casa, e nós precisamos fazer a poesia do dia a dia, porque é essa poesia que mexe com o seu coração de mãe. Quem ontem não se emocionou com Patrícia no telefone aqui com a gente no programa, hoje você não tem ideia das inúmeras manifestações do Brasil inteiro, do Brasil e do mundo, pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, dizendo: Padre Fábio, a Patrícia mudou a minha vida. Nós não sabemos quem é a Patrícia, nós nunca vimos o rosto dela, nós ouvimos a sua voz, chorando, embargada de emoção, dizendo: Padre Fábio, eu sepultei minha filha de 8 anos. Eu sepultei a minha filha de 8 anos e eu não sei o que fazer da minha vida. Minha filha, que era cheia de vida, de repente não existe mais. Eu desafio os poetas de Deus: escrevam a dor do povo, para que esta dor não seja em vão. Nunca mais a gente passa pelo cruzamento da Avenida São João com a Ipiranga sem se recordar dos versos de Caetano Veloso. Que nunca mais a gente passe pelo sofrimento da Patrícia sem nos recordar de tudo aquilo que aquele sofrimento significou na vida dela. Nós precisamos fazer músicas a partir do que o povo sente, a partir do que o povo vive, do que o povo morre. Chega de fórmulas prontas, chega de expressões que já não têm mais significado. O que mexe com o nosso coração é a vida concreta, é a vida real. O que nos emocionou a todos aqui ontem? É o fato de que aquela mulher não estava contando uma novela, aquela mulher não estava contando uma historinha que ela viu nos livros, aquela mulher não estava contando uma fofoquinha de alguém que ela escutou. Não, ela ligou aqui, abriu o coração para nós e resolveu dizer que ela não sabia mais viver sem a filha dela. Ainda disse: Padre, é injusto demais essa vida quando a gente inverte a ordem das coisas. É compreensível que um filho sepulte seu pai, é a ordem natural das coisas, Padre, mas é muito difícil que uma mãe tenha que sepultar seu filho. E aí hoje, quando eu cheguei em casa de manhã, um dos nossos lá em casa me disse assim: Padre, o que aquela mulher disse ontem no programa me fez recordar uma história que eu já ouvi. Quem perde o marido é viúva. Quem perde o esposo ou melhor, a esposa é viúvo. Quem perde o pai é órfão. E quem perde o filho? Nem tem nome. É tão contrária à ordem da vida que não tem nome. É tão absurdo que não tem nome. E aí nós temos o absurdo diante de nós, a dor que não tem nome, pedindo por redenção. Redenção, minha gente, é a gente tirar do esquecimento, é a gente dar um significado novo àquilo que antes era vazio de significado. A redenção de Jesus é justamente colocar um significado novo na morte, é colocar um significado novo no nosso pecado. É aquilo que eu falava para vocês: começar o ato penitencial, esquecendo que a gente é pecador, é fazer a redenção de Jesus acontecer. Isto é, apaga o significado antigo para colocar um novo significado. Assim como a escatologia também é apagar o significado antigo da morte, de ser definitivo, de ser desespero, para colocar na morte uma esperança, um significado novo. O coração de Jesus na cruz é isso. O sangue que brota, a água que brota do coração de Jesus é justamente para apagar o significado antigo da condenação, da justiça, para colocar a justiça na perspectiva da misericórdia.
Fazer redenção ao sofrimento desta mãe é a gente começar a descobrir naquela dor o avesso. É a gente começar a olhar pelo outro lado, porque toda a realidade, por mais estranha que seja, sempre tem um outro lado. A dor, por mais dura que seja, ela esconde uma beleza. Mesmo porque eu nunca encontrei um artista que fosse alegrinho. Os artistas são sempre mais melancólicos, não é assim? A arte brota é deste movimento interior que você tem de inadequação, que você não sabe onde é que está doendo, o que que dói, e você sabe que dói. Hoje eu fiquei o dia inteiro acabado, com uma sensação de que a vida estava assim, era uma leveza, misturado com uma tristeza, misturado com uma esperança. Lá em Minas a gente diz, não sei se eu estou com a pressão alta, não sei se eu estou com a pressão baixa, não é assim? Lá em Minas a gente fala direto isso, quando a gente não sabe o que tem, eu não sei se a minha pressão está baixa, não sei se está alta. Essa indisposição, uma inadequação que o sofrimento do outro me trouxe, me desencadeou, me desinstalou. Não pude dormir do mesmo jeito que dormia todas as noites, porque levei para a cama aquela inadequação. Aquele choro não saía do meu ouvido, aquela voz embargada não saía do meu ouvido. E eu agradeci a Deus por ter um coração assim. Eu agradeci a Deus por ter um coração que seja, no mínimo, sensível para descobrir nesta dor um avesso, para que eu possa ver além do muro, para que eu possa inspirar alguma coisa boa e possa colocar na alma do meu povo, no ouvido do meu povo, uma esperança que ajude a viver, que ajude a inspirar e a expirar melhor. É isso que nós queremos, ajudar a sofrer. Se eu tivesse um dom, se eu tivesse um único dom, se eu pudesse escolher um único dom assim de Deus, dizer, esse eu quero, meu Senhor, eu juro para vocês, que eu não pediria a Deus outra coisa senão o poder de ressuscitar os filhos dessas mães que sofrem tanto. Ressuscitar marido eu não ia ressuscitar não, porque às vezes eu ia criar inimigo, né? Mas ressuscitar os filhos eu gostaria. Eu gostaria de ter a oportunidade de ressuscitar a Bia, a filha da Patrícia. Eu gostaria de ressuscitar o filho da Luísa. Eu gostaria de ressuscitar a Renata, filha da Dorinha. Gostaria de ressuscitar minha irmã para minha mãe. Aí hoje eu amanheci com uma frase que eu quero que vire canção. Se eu ainda não sou capaz de ressuscitar os mortos, que então eu ressuscite os vivos. Este dom você tem. Você pode dizer, padre, eu não sei cantar não, mas você sabe falar. E a sua frase pode bem-aventurar alguém. Eu não sei falar direito, padre, mas você sabe olhar. E agora que ninguém tem desculpa. Nós precisamos olhar e ressuscitar quem a gente olha. Nós precisamos olhar e ressuscitar quem a gente enxerga. Nós precisamos falar e a nossa palavra seja ela de ressurreição constantemente. Que não seja para desanimar o outro, que não seja para fazer sentir-se pior, que não seja para fazer cair, mas que seja para erguer, minha gente. Que a sua fala seja sempre uma inspiração para o outro. O que significa? Significa que aquilo que você disse, aquele conselho que você disse, aquele abraço que você disse, serviu para expulsar o que não presta no outro. E aí naquele momento ele viveu o destino final, a escatologia, porque a escatologia não nos aponta para o fim, mas nos aponta para a finalidade da vida. Nós não queremos apontar o fim de nada, nós queremos apontar a finalidade. A finalidade é muito mais bonita que o fim. E isso você pode, naquele momento em que a pessoa está totalmente desanimada, você descobre uma finalidade para aquele desânimo. Não, pai, mas por quê? Vamos superar esse desânimo, vamos além. E aí a gente descobre que nós somos alquimistas, como na Idade Média,
que eram capazes de fazer aquelas misturas e transformar ali, descobrir remédios que pudessem curar as existências, que pudessem curar as vidas, que pudessem curar as feridas do corpo. E por que não dizer, nós somos os alquimistas da transformação, da mudança. Misturamos as palavras nos sons, misturamos as palavras em Deus, misturamos as palavras no altar e fazemos música para que alivie a existência de quem sofre. E aí a gente se torna, no mundo, um referencial de beleza. E aí as nossas frases serão lembradas como inspiração, para ajudar a entrar o ar bom, a coisa boa, e ela ajuda a expulsar o que não presta. Porque toda vez que o ar entra, ele purifica e manda fora o que não presta. Seja um homem, seja uma mulher que reconcilia os contrários. Seja alguém incomum nesse mundo de hoje, não por vaidade, por responsabilidade. Gente que não faz diferença no mundo nós já temos demais. Ou gente que faz a diferença para piorar, isso nós já estamos cheios. Bem-aventure, seja mais um a encaminhar o bem, seja mais um a descobrir a beleza na dor, seja mais um a dar uma palavra, a oferecer um olhar, um gesto, que possa fazer a diferença. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo para lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Eu me lembro que quando eu escrevi essa frase, eu tinha certeza que eu ia incomodar muita gente, mas eu fiz para inspirar um jeito diferente de encontrar o ódio. Quando você pega o outro, eu odeio aquela pessoa. Isso é mentira, você ama. Eu odeio, não quero nem ver na minha frente. Você ama, só não tem coragem de dizer, porque ele te machucou, porque ele te abandonou, te trocou por outra. Aí você fala que é ódio, mas é ódio do avesso, e o ódio do avesso é amor. E a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta, e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim. E a vida só existe quando brilha alguma luz, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. O homem e a mulher da beleza e da escatologia é o homem e a mulher que sabe apontar para os contrários. O que vocês estão vendo aqui? A minha mão? Mentira. Vocês estão vendo só a palma da minha mão. E agora, o que vocês estão vendo aqui? O outro lado da minha mão. Você nunca vai ver a minha mão inteira.
É muita pretensão sua olhar e dizer: eu vi você lá. Não, você viu uma parte de mim. Agora, o poeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela que consegue enxergar um pouquinho mais. Ele sempre diz: eu vi você lá e você não estava muito bem. Eu vi você chegando ali e eu percebi que você não estava lá grandes coisas. Eu vi você aparecer ali e parecia que tinha alguma coisa errada com você. Pronto, você já se tornou incomum, porque você foi capaz de ver o avesso do avesso do avesso. E só quem sabe enxergar o avesso do avesso do avesso será capaz de ressuscitar os vivos. Porque a ressurreição dos vivos depende da gente mostrar o outro lado do problema que ele tem. Ressuscitar os vivos é a gente ajudar a enxergar o outro lado. É a gente ajudar o outro a não parar somente naquilo que ele está vendo. É apontar a outra margem quando ele insiste em parar nessa. É a gente sugerir que há um outro lado de lá.